E aí, pessoal, eu queria começar pedindo desculpas. Eu sei que era para eu ter gravado muito mais vídeos desses ou ter mandado mais atualizações, mas eu não consegui. A nossa rotina acabou ficando meio maluca e o semestre foi vindo e provas, enfim, mas deu tudo certo. Hoje foi o último dia do semestre e agora segunda e terça são os dias de exame, então quem ficou de exame faz as provas nesse dia. E quarta-feira começa o nosso módulo de grego já do segundo semestre. Mas vou falar um pouco do primeiro semestre então. A gente teve, né, como eu disse acho que no vídeo anterior, os módulos de filosofia, português e metodologia. Metodologia 1 e 2. A 1 eu consegui validar completamente por causa da faculdade na UDESC. A 2 eu validei parcialmente, então eu fiz só um trabalho e isso validou a disciplina. Acho que foi isso. E Libras eu validei também com a nota da UDESC. O restante do semestre foi normal e bem difícil. Difícil não, assim, diria que bem trabalhoso. Não difícil, mas bem trabalhoso, muitas leituras. Mas graças a Deus estamos bem. Aqui tá fazendo um frio. Um frio. Ontem deu 1 grau quando a gente estava indo para a aula, então assim, todo mundo bem agasalhado, uns 3 casacos. Mas faz parte. É bem gostoso também, particularmente eu prefiro do que o calor. O calor não me agrada tanto assim. Mas então, esse fim do primeiro semestre já tivemos História da Igreja, da Teologia e da Filosofia, tivemos Espiritualidade, Mundo Contemporâneo da Bíblia, que a gente estuda assim os povos em que o povo israelita, né, o povo judeu ali teve contato durante o Antigo Testamento e durante o Novo também, que o Novo foram menos ali, Império Romano e Grego, mas no Antigo Testamento bastante, então a gente viu toda essa parte. Vimos missiologia, o estudo sobre missão, sobre definição de missão e como cada um enxerga a missão, como cada tradição também enxerga. A gente analisou os documentos da ISLB, da nossa igreja. Então, analisamos também da Igreja Católica, analisamos diversos documentos, alguns movimentos evangelicais que também têm essa perspectiva de missão um pouco diferentes. Podemos passar por isso, um pouco de missão transcultural também. Teologia Sistemática 1, trabalhamos todo o estudo sobre Trindade, um pouco de estudo sobre criação também e as relações trinitárias na criação. Trabalhamos, estou indo por ordem, então eu estou tentando lembrar das aulas que tinha. Terça-feira, Pentateuco. Terça-feira nós tivemos sistemática e introdução e interpretação do Pentateuco. Então, período de formação do Pentateuco, contexto histórico, a estrutura dos livros, pontos importantes, conceitos teológicos e panoramas teológicos dos livros do Pentateuco. Foi bem interessante, muito, 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 muito legal. Eu gosto muito da área sistemática e da parte bíblica, então terça-feira era sempre um dia muito legal. Quarta-feira, então, a gente tinha Português 2 e Metodologia. História da Igreja, Teologia e Filosofia na quinta. A gente vê História da Igreja, Teologia e Filosofia, né, naturalmente. Mas, assim, a gente viu as coisas da patrística, dos pais da igreja ali até Agostinho, mais ou menos. Então, os conceitos heréticos que surgiram naquele tempo, a posição da igreja, diversos concílios para definir, né, a doutrina, especialmente também juntou muito ali com o estudo da Trindade em teologia sistemática, então foi bem legal. Da teologia foi isso, da filosofia, história da filosofia a gente acabou vendo bastante de Platão e Aristóteles, assim, basicamente, depois um pouco de neoplatonismo, que chega até Agostinho, né, foi mais ou menos isso. O que mais temos aqui? Quinta temos também Introdução e Interpretação dos Evangelhos e de Atos, foi uma disciplina muito legal. Professor
muito bacana também e muito dinâmico, assim, com a aula bem legal. A gente viu, então, processo de formação, né, dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e de Atos, a diferença entre eles, os sinóticos, o, as intenções teológicas, ênfases de cada um, e claro, de Atos também, né? Foi, assim, essa acho que foi uma das minhas matérias preferidas, foi muito legal. Acho que fica pau a pau ali com sistemática, que eu gostei bastante. E sexta-feira, então, a gente tem espiritualidade, vimos diversas tradições de espiritualidade, várias disciplinas espirituais que a gente também pôde pôr em prática, e tivemos alguns trabalhos sobre isso também, foi bem interessante. E por último, não, tivemos mais duas, tivemos Introdução à Bíblia, que foi um módulo meio espalhado durante o semestre, mas que a gente vê a formação, o processo da formação do cânon da Bíblia, né, da Bíblia protestante que a gente tem hoje, da católica, algumas tradições orientais. A gente aprende um pouco assim já de comparação de tradução, é por aí. E tivemos também na sexta, por último, agora sim, introdução aos prolegômenos da dogmática. Então, esses pressupostos da dogmática, as coisas que a gente assume como verdade antes de estudar a dogmática. Vimos muito sobre Lutero, obviamente, bastante sobre... Vimos um pouco também sobre Platão e todas essas coisas dos dogmas, né? O que a gente vê antes de estudar os dogmas, então, a gente viu nessa da dogmática, foi um conteúdo bem extenso. Foi essa apostila aqui toda que o professor organizou. Então, como vocês podem ver aqui, eu vou pegar um dos textos, 2 páginas assim, então bastante leitura, foi bem legal essa disciplina também, muito interessante. Vou guardar aqui. E olha, foi um semestre muito abençoado, eu e a Gabi estamos bem, trabalhando bastante, né, estudando, ela ali também nas coisas do CBB, vou pedir para ela gravar um videozinho também depois. Ela está na dança agora do APV, né, eu e ela estamos no APV, que é o projeto cultural aqui da faculdade. Então, é um musical, né? Eu tô fazendo a guitarra da banda e ela tá na dança, com ensaios semanais. Então, toda quarta-feira à noite eu tava lá e ela tem às vezes quarta-noite, às vezes quinta, às vezes os dois, é meio bagunçado, mas que tá sendo bem legal também. E talvez em breve esteja na sua cidade, né? A gente já tem alguns lugares fechados para ir e São José é um que ainda está sendo discutido, não sei se já foi fechado ou não, eles também não passaram mais nada. Mas eu espero que a gente possa estar aí também com vocês e que vocês possam assistir. Acho que vai estar bem legal. E é isso. Sobre o APV é isso. Vou pedir para a Gabi gravar o vídeo para vocês. Mas nós estamos bem, graças a Deus tem dado tudo certo. Em questão da casa aqui, tá tudo certo também. Algumas coisas assim mínimas que a gente ainda tem que arrumar. Tem que conseguir alguma coisa ali, um lugar para colocar os sapatos, alguma coisa assim, mas nada, nada, nada que nos impeça, nos atrapalhe assim na vida do dia a dia. Estamos muito bem, graças a Deus. A parte financeira tem sido suficiente também. Como eu validei as disciplinas, isso também gerou um abate ali na mensalidade, que deu uma boa acalmada, assim. A gente teve um probleminha de umidade aqui, a casa acaba não pegando sol em alguns cômodos e é bem úmido, mas um mantenedor nosso bem querido, de vocês, né, um de vocês, um dia perguntou se a gente precisava de alguma coisa e eu disse que, olha, a gente tá juntando recursos para comprar um deshumidificador, então ele disse, eu compro, passo o endereço de vocês e estamos usando ali. A luz naturalmente aumentou um pouco, mas assim, as coisas não estão mais estragando. Para vocês terem uma noção, um dia eu deixei uma sacola de papel no chão e passou acho que uns 3 dias ela estava mofada. Então a gente estava nesse nível de umidade, assim. Eu cheguei a medir um dia, estava em 89%, 89, 90, não lembro, por cento de umidade relativa. Então estava realmente bem úmido, mas a gente tem conseguido controlar isso também com o desumidificador.
graças a Deus tem dado tudo certo, nada tem estragado. Tanto aqui, né, a questão dos livros, instrumentos, os armários mofavam, então tudo isso agora está tranquilo. Estamos conseguindo nos virar assim na questão da umidade aqui, ainda aprendendo um pouco. Um lugar um pouco mais frio do que Floripa, né? Óbvio. Mas eu particularmente já estava acostumado, porque acho que é a terceira vez já morando aqui em São Bento. Mas a Gabi também está se adaptando, ela sente um pouco mais de frio, mas está se adaptando. Então, graças a Deus, estamos muito bem, ajudando bastante. Tanto aqui aconteceu esses dias o Congresso de Mulheres, que a gente ajudou, eu ajudei na montagem e desmontagem, a Gabi ajudou também nas vendas do departamento infantil, que nem ela mandou no grupo. E a gente, esse é um ponto bem legal, a gente está ajudando, congregando, sendo igreja, ali na comunidade de Rio Negro, que é mais ou menos 1 hora daqui. A gente faz a gente meio que faz um trabalho ali, não dá tanto assim para chamar de estágio, mas o pessoal da comunidade acha que é estagiário, mas a gente faz um trabalho lá, então eles ajudam a gente nas despesas, né, de ida e uma contribuição, e a gente faz o trabalho lá, é a igreja com eles lá, tem sido muito legal, aprendi bastante coisa, já coloquei em prática também. Então a gente está ali junto com os adolescentes, naturalmente eu estou junto com o louvor, condução do culto também. Então, começando aos poucos. E a gente ajuda também no acampamento Moriá, que é tipo uma casa de retiros, a casa de acampamentos ali, que não pertence à igreja, mas é vinculada à igreja ali de Rio Negro. Então a gente ajuda lá também. Acampamentos e retiros de diversas comunidades e denominações. Então ajudei lá numa comunidade da Onda Dura. Esses dias teve coisa da Assembleia de Jaraguá do Sul. Então bem variado, assim, é um trabalho bem legal. É uma chance de ecumenismo, assim, muito, muito grande, e conhecer também irmãos de outras denominações, entender as diferenças, perceber as semelhanças, perceber também o tamanho do reino de Deus, né, e dessa família na fé que a gente tem, que por vezes parece tão só a gente, né, só o nosso grupinho, mas que é na verdade muito grande, tanto aqui no Brasil quanto, né, no mundo. Mas é isso no geral, estamos muito bem, graças a Deus. O semestre agora acabou, tem fim de semana e 2 dias de descanso. Em breve eu vou mandar não sei se não é boletim, mas as notas para vocês também, para vocês poderem acompanhar. Os professores ainda não fecharam todos as médias, por isso que eu ainda não mandei. Mas assim que eles liberarem também, eu encaminho ali no grupo com muita alegria. As notas, graças a Deus, também foram boas. O estudo foi muito bom. Aprendi muita, muita, muita coisa. E é isso. Queria pedir que continuassem orando pela gente, continuassem lembrando da gente. Eu vou tentar e com muito esforço vou conseguir gravar mais vídeos para vocês se sentirem também mais parte e mais próximos. Eu sei que eu falhei nesse ponto, deixei a rotina aqui embasbacar e acabou que não deu para gravar. Ou se dava também, estava cansado, tinha outras coisas para fazer, enfim. Não tem tanta justificativa, eu errei nisso também. Mas queria pedir para vocês continuarem orando pela gente. Tem sido um tempo muito proveitoso, mas a gente sabe que quando estuda teologia também sempre a gente está sempre na espreita de Satanás, né? A gente sabe que ele também atenta contra a gente, mas que também Deus nos ajuda e que ele usa essa provação para fortalecer a nossa fé. Quando a gente vê as críticas à Bíblia e algumas coisas que balançam a nossa fé, mas que isso é muito bom, porque quando a gente sai dessa crise, a gente sai com a fé mais forte. E isso tem sido assim um processo muito, muito legal, tanto de acompanhar, que eu vejo a Gabi com algumas coisas, tanto de vivenciar, de você sair de uma dúvida mesmo e encontrar certeza naquilo que é a palavra de Deus. E o Romanos 12:1, eu acho,
vai falar sobre o nosso culto racional. E eu gosto muito dessa passagem, porque realmente acho também que a nossa vida é um culto racional, que a nossa fé tem que ser vivida de forma intelectual. E acredito muito nisso, e tem sido um privilégio vivenciar tudo isso e poder curtir essa etapa de estudos também, aprender muito com os professores aqui que são muito bons, professores também sempre dispostos a tirar dúvidas, a fazer um aconselhamento pastoral, nesse quesito assim, só elogios, coisas muito boas aqui. E a convivência com a turma também é muito legal. Minha turma ela é bem unida, uma turma muito crente de oração. A gente se reúne alguns dias antes da aula para orar, e também nos devocionais que os próprios professores trazem, a gente também levanta pedidos de oração. Então isso é um ponto que para mim é muito legal da nossa turma. Ela é bem unida e ela ora muito junto, o que eu acho muito bonito e que é, na verdade, um grande presente, né, de Deus. Então, agradecer por isso também, pela turma que é muito legal, e agradecer para vocês também que nos mantêm em oração financeiramente, que nos mantêm também pedindo notícias, que nos mantêm fazendo visitas. Tivemos gente que fez visitas aqui, e isso é muito legal. A gente está sempre pronto. Pronto, talvez não, porque às vezes tem que arrumar alguma coisa. Mas a gente está sempre muito disposto, e a gente se alegra muito quando vocês vêm nos visitar. Pra gente é muito importante e da gente poder sentir esse carinho. E eu acho que eu vou ficando por aqui, porque eu tô vendo que já deu 17 minutos o vídeo aqui, o que é bastante coisa. Claro, não compensa os outros meses, mas queria compartilhar mais uma coisa sobre esse ponto das dúvidas, assim. Esses dias eu tava falando com a Gabi, de que como estudar ali a questão da Trindade e a sistemática me ajudou, porque eu às vezes vi aquele argumento de tipo, Jesus foi só uma pessoa e ele falou tal e não sei o que. Falou que era Deus, né? A galera acreditou. Mas é o conceito da Trindade tão difícil assim, com tensões muito grandes, duas verdades que uma combate a outra, e a gente tem que entender, e aquilo não cabe na nossa cabeça, que para mim foi um alívio muito grande. Porque eu pensei, cara, ninguém é capaz de inventar isso aqui. Ninguém é capaz de inventar uma coisa que é tão fora da nossa compreensão. E realmente acho que só Deus poderia inventar uma coisa tão grandiosa que não cabe na nossa cabeça. E Ele é essa coisa, né? Ele é esse Deus triuno, esse Deus em três pessoas, mas que continua sendo um Deus, e essa coisa que buga a nossa cabeça e que fica ali os neurônios funcionando, e as rodinhas girando e parece que não chega, mas isso me deu muita paz também, foi bem legal. E assim, diversas vezes nas conversas com a turma também vi as pessoas assim, olha, eu tive uma dúvida muito grande e eu encontrei a resposta, ou então alguém que a gente pode ajudar a encontrar a resposta, e isso é muito, muito, muito legal. Então, gente, para não ficar ainda mais longo, queria agradecer de novo a vocês, pedir para que vocês continuem orando pela gente, por mim, pela Gabi, o nosso casamento, pela faculdade, tempo de estudos, e que esse novo semestre também seja bem abençoado, que o módulo de grego não seja tão complicado, mas que Deus dê capacidade, sabedoria, não só para mim, mas para a turma toda. Tem gente bem assustada assim com o módulo de grego, mas vai dar tudo certo, e é isso. Um grande abraço para vocês. Espero que a gente possa se ver em breve, os que a gente ainda não conseguiu ver. E até íamos tentar um bom ponto. A gente ia tentar ir nas férias, mas as minhas férias e as da Gabi, elas não batem. Então, talvez ela vá uns dias visitar os pais. Eu provavelmente vou para Floripa pro batizado do filho de um dos nossos padrinhos de casamento. Mas são tempos curtos também. Mas espero que dê para ver alguns de vocês nesse tempo também, tanto eu quanto a Gabi. Tá bom? Gente, abraço. Tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continue abençoando. E continue orando pela gente também. Tá bom? Valeu!